Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 20 da playlist de aulas do sexto ano. E nessa aula vamos falar sobre expressões numéricas. Se você se recordar, nós já tivemos uma aula aí falando sobre expressões numéricas. E qual é a diferença então daquela aula para essa, professor? É que agora a gente vai incluir na nossa expressão numérica mais duas operações matemáticas, a potência e a raiz, tá bom? Bom, então, a gente está trabalhando desde o início do ano com o conjunto dos números naturais, portanto, as expressões numéricas que a gente vai fazer só tem números naturais, beleza? E nós já sabemos, então, que uma expressão numérica, quando a gente vai resolver ela, a gente tem que seguir tipo uma receita, né? Tem que seguir um passo a passo, tem uma ordem correta para resolver as operações. Nós sempre começamos aí pela multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Porém, né, agora as duas novas operações que nós estudamos, né, que nós aprendemos, potências e raízes, essas operações elas devem ser feitas antes da multiplicação e divisão. Então a gente deu uma reorganizada na ordem das operações, ok? Então vamos lá, a gente vai começar uma expressão numérica, vamos resolver uma expressão numérica. A gente começa por onde? Primeiro a gente faz as potências e raízes. Beleza, e depois, o que eu faço? Depois eu faço multiplicações e divisões. E em terceiro lugar, o que eu faço? Adição e subtração. Vamos lembrar também, né, que uma expressão numérica ela pode conter sinais de associação, ok? Que vai associar as operações que a gente tem que dar prioridade. Então, os sinais de associação que nós trabalhamos são os parênteses, esse símbolo aqui, né? Os colchetes, que tem esse símbolo, e as chaves, que tem esse símbolo aqui. Bom, primeiro nós devemos então resolver os parênteses, né? As operações matemáticas que estiverem dentro dos parênteses. Depois os colchetes e por último as chaves. Bom, vamos parar de teoria e vamos para a prática. Como as expressões são um pouquinho extensas, né? E a minha lousa que é pequena, eu vou usar um aplicativo, tá? Para estar trabalhando aí com vocês os exercícios sobre expressões. Espero que gostem da aula, tá? Já deixo aqui meu recadinho para você. Se inscreva no canal do professor se ainda não for inscrito. Deixe o seu joinha e um comentário bem legal. Valeu? Coloquei aqui um exemplo, ó. Eu tenho uma expressão repleta de operações matemáticas. Reparem que a gente tem raiz quadrada, a gente tem potência, a gente tem divisão, subtração, né, multiplicação. Só faltou a adição aqui, né? Então, nós temos 5 operações matemáticas em uma única expressão. E tenho também parênteses, colchete e chaves. Então, é importante que a gente saiba o que deve ser feito primeiro. Nesse caso, olha só, o que a gente vai fazer primeiro? A dica é, gente, antes de tudo, resolva todas as potências e todas as raízes que tiver na sua expressão. Porque são operações independentes, elas não vão influenciar, né, não vão ser feitas as operações com outros números. É diferente de fazer 2 vezes 5. 2 vezes 5 é composto por uma multiplicação e 2 fatores. A raiz é um número apenas, né? A potência também. Então vamos lá. Ó. Vamos começar calculando a raiz quadrada de 100. Só para recordar, né? O que é a raiz quadrada de 100? Eu tenho que pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 100, certo? Não é 50, muita gente pensa que é 50, porque 50 é a metade de 100. Mas a gente tem que multiplicar, né? Então, a raiz quadrada de 100, ela vale 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Então, vamos colocar o 10 aqui. Abre chave, né? 10 menos, abre colchete. Vamos calcular agora a raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? A mesma ideia, né? A raiz quadrada de 9 tem que pensar assim. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9. Então é o 3, né? 3 vezes 3 não dá 9? Então a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então põe o 3 aqui. Vezes, abre parênteses. Vamos calcular agora a potência. Como é que eu calculo 6 ao quadrado? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Tá? Então aqui vai ficar 36. Aí copio o sinal de divisão. Vamos resolver agora a raiz quadrada de 36. Qual é a raiz quadrada de 36, gente?
Raiz quadrada de 36 é exatamente 6, né? Que número que vezes ele mesmo dá 36? É o 6. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Então, vou colocar aqui. Fecha parênteses, menos. Aí tem mais uma potência agora, 2 ao cubo. Como é que eu calculo 2 ao cubo? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, né? Lembra que a base, né, que é o número 2, repete por 3 vezes, que é o expoente. Bom, 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo é 8. Vou colocar o 8 aqui. Fecha colchete, sinal de divisão. E agora a gente vai calcular a raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? Bom, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por que que dá 5? Porque 5 vezes 5 é 25, né? Então, vamos lá colocar a raiz quadrada de 25 igual a 5. Fechou a chave, tá? Então, a única coisa que eu fiz até agora foi calcular potências e raízes. Assim, falando única coisa, parece que é pouca, né? A gente já fez muita coisa até aqui. Então, nós já calculamos todas as potências e todas as raízes que tinham aí na expressão. Esse aqui eu fiz bem passo a passo, tá, gente? Mas os próximos tem que ser mais rápido, senão o vídeo vai ficar aí com 2 horas, né? Na hora que a gente chegar nos exercícios. Bom, resolvido potências e raízes, qual é o próximo passo? É resolver o que está dentro do parênteses. Então, vamos lá resolver o que está dentro do parênteses. Bom, dentro do parênteses eu tenho essa divisão aqui, ó. 36 dividido por 6. 36 dividido por 6 dá 6, né? E o restante da expressão eu vou copiar. Então, vou abrir a chave, copiar o 10, copiar o menos. Abrir o colchete, copiar o 3 e o vezes. Copiar o menos e o 8. O dividido, o 5 e fechar a chave. Agora eu tenho o segundo passo, né? Terceiro passo. Tá? O primeiro é resolver potências em raízes. Depois resolver o que está entre parênteses. Segundo passo, resolver o que está entre colchetes. Bom, resolvendo o que está entre os colchetes, né, eu tenho que resolver o que está aqui dentro. Ó. A multiplicação ela deve ser feita antes da subtração. Então, dentro dos colchetes, eu vou resolver primeiro a multiplicação. 3 vezes 6, 18. Então, vou copiar aqui ó, o restante da expressão. Copia a chave, copio o 10, o menos. 3 vezes 6, 18. Copia o menos 8, fecha colchete. Dividido por 5, fecha chave. Agora eu vou resolver a conta de menos que está no colchete. Então vai ficar 10, né? 18 tira 8, 10. Então copiando o restante. 10 menos 10 dividido por 5, fecha a chave. E o último passo é resolver o que está entre chaves. Entre chaves nós temos duas operações, né? Eu tenho que resolver o que está entre as chaves. Tem a subtração e a divisão. A divisão deve ser feita primeiro. Então, 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, ficou 10 menos 2, que é 8, né? Então, a resposta da nossa expressão numérica aí é 8. Só, então, basicamente, a gente tem 4 passos, né? 4 passos. Primeiro, nós resolvemos a... Deixa eu aumentar um slide aqui. Primeiro, então, nós resolvemos potenciação e radiciação. Então, a primeira coisa que eu faço é resolver todas as potências que aparecer e todas as raízes. Tá? Então, esse é o passo 1. Passo 1, resolver todas as potências e todas as raízes. Passo 2, resolver entre os parênteses, né? Então, calcular o que tiver entre os parênteses. Tá? Então, esse é o passo 2. Passo 3, resolver o que tiver entre colchete. Tá? Então, resolver entre os colchetes. Tá? Esse é o passo 3. E o último passo é resolver o que está entre chaves. Lembrando que dentro de chaves, colchetes e parênteses, né, nós temos que respeitar a ordem das operações. Se tiver multiplicação ou divisão, elas devem ser feitas primeiro. Se tiver adição e subtrações, devem ser feitas por último. Tá? Então, passo 4 é resolver o que está entre chaves. Só, é uma receita de bolo. Seguiu esses passos, dificilmente você vai errar, a não ser que erre algum cálculo matemático. Então, vamos lá para a questão número 1. Pessoal, o que é mais importante aqui é que vocês tentem fazer
né, a resolução dessas expressões antes do professor fazer aqui no vídeo. Então pause o vídeo, tente fazer primeiro e depois você solta o vídeo para ver se está certo, se fez tudo na ordem correta, como tinha que fazer, tá? Bom, vamos lá. Número 1, na letra A, você tem 3 ao quadrado vezes a raiz de 16. Então, o primeiro passo é você calcular as potências e as raízes. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. E a raiz quadrada de 16 vale 4, né? 4 vezes 4 é 16. Bom, agora ficou 9 vezes 4, que dá 36. Então, a letra A dá 36. Bem simples essa, né? A letra B é a mesma coisa, né? Primeiro você calcula as raízes e as potências. Repare que não tem parênteses, colchete, nada disso, né? Então, a raiz de 64 é 8. Copia sinal de divisão. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que também dá 8, mais 1. Então, agora a gente resolve, né, a divisão primeiro, depois a soma. 8 dividido por 8 dá 1. Vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Então, a letra B é 2, tá? Chegaram aí na resposta 2? Espero que sim, né? Só aqui na letra C, mesma coisa. Primeiro calcula as potências e as raízes, ou as raízes e as potências, que aparecem na ordem que aparecer. Então, a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 dá 81. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, dá 25. E aí tem um menos 20. Bom, como sobrou só adições e subtrações, a gente faz na ordem que elas aparecem. 9 mais 25 dá 34, aí ficou 34 menos 20, dá 14. Tá? Então, a letra C, o resultado é 14. Letra D, aqui já tem parênteses, né? Mas isso não vai mudar a nossa ideia de começar fazendo sempre as potências e as raízes primeiro. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, copio vezes, copio parênteses, vamos calcular as potências. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2, dá 4. Mais 2 que está ali, fecha parênteses, divisão em 7, tá? Bom, agora eu tenho parênteses, então o segundo passo é resolver o que está dentro dos parênteses. Vou resolver tudo de uma vez, tá? Ó. 8 mais 4, 12, mais 2, 14. Então ficou 2 vezes 14 dividido por 7. Agora eu tenho multiplicações e divisões. Multiplicação e divisão. Devo fazer a que apareceu primeiro. Então, primeiro eu faço 2 vezes o 14, que dá 28. E agora eu divido 28 pelo 7, que vai dar 4. Tá? Então, a letra D, o resultado é 4. Letra E, a gente tem aqui que calcular o resultado dessa expressão. Né? Primeiro passo é resolver todas as potências e as raízes. Bom, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3 dá 27. Né? Menos 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3 dá 9. Menos 3, fecha parênteses. Dividido por 3, mais 2, fecha colchete. Só, feito potências, a gente tem que seguir agora para o segundo passo, que é resolver o que está entre parênteses. Então, entre os parênteses, eu tenho aqui, ó, o 27 menos 9 menos 3. Vou fazer tudo de uma vez. 27 menos 9 dá 18. 18 tira 3 dá 15. Então, ficou 15. Dividido por 3, mais 2. Fecha colchete. O segundo passo é resolver o que está entre os colchetes. A divisão tem que ser feita antes da adição, né? Então, vamos resolver a divisão primeiro. Fica 49 dividido. Bom, 15 dividido por 3 dá 5. Então, vai ficar 5 mais 2, que vai dar 7, né? Então, ficou 49 dividido por 7. E aí, 49 dividido por 7 dá 7. Então, a letra E, o resultado é 7. Na letra F... Então, o primeiro passo é resolver potências e raízes. Vamos lá. Ó. Então, a raiz quadrada de 1 é 1, né? Porque 1 vezes 1 dá 1. Tem 2 colchetes aqui. Tá, vamos resolver dessa forma, tá? Poderia ser uma chave e um colchete, mas tudo bem. Bom, dentro do segundo colchete tem a raiz quadrada de 13 mais 2. Ó. Quanto que é 13 mais 2? É 25, não é? Então, vai ficar a raiz quadrada de 25
que é 5, menos. Depois a gente tem a raiz quadrada de 20 menos 4. Bom, 20 menos 4 não é 16? E a raiz quadrada de 16 é 4. Fecha um colchete dividido por 1 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Lembrada da musiquinha, né? Então, 1 elevado a 0 dá 1. Fecha o segundo colchete. Bom, o próximo passo agora é resolver o que está entre colchetes. Tá, mas qual dos colchetes? O que tiver menos coisas dentro, né? O que tiver interno, né? Você tem esse par de colchetes que é interno a um segundo par de colchetes. Então, a gente faz de dentro para fora, né? Então, primeiro faz o colchete interno. 5 menos 4 dá 1. Então, ficou 1 vezes 1 dividido por 1. Bom, isso aqui vai dar 1, né? 1 vezes 1 dá 1, dividido por 1 dá 1. Então, a letra F dá 1. Vamos lá, continuando da letra G. Que a gente tem várias potências, algumas raízes, tá? Cuidado para não confundir aí, tudo com 3, né? Então, primeiro a gente vai calcular as potências. Ó. Repare que dentro da raiz tem uma potência. Então, vamos calcular a primeira potência e depois a raiz dessas potências, certo? Então, vamos lá. Ó. Vou copiar o 3, copiar o mais, abrir chave. 3 ao cubo, gente, nada mais é que 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Vou colocar aqui o 27. Vezes, de novo, tem um 3 ao cubo. A gente já sabe que é 27. Menos, raiz quadrada de 9, né? Porque 3 ao quadrado não dá 9? 3 ao quadrado dá 9. Mais, 3 à quarta. O que é 3 à quarta? 3 à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Então, ficou raiz quadrada de 81. Dividido por 3, fecha parênteses, eu estou aqui, né? Ó, não vamos se perder. Aí, vezes 3, fecha colchete. Dividido por 9, né? 3 ao quadrado vai dar 9, fecha a chave. Então, tá aí a nossa expressão. Então, calculamos todas as potências. Agora, nós vamos calcular as raízes. Bom, o que a gente tem de raiz aí? Tem a raiz de 9 e a raiz de 81. Qual que é a raiz quadrada de 9, gente? A raiz quadrada de 9 é 3. Qual que é a raiz quadrada de 81? É 9, porque 9 vezes 9 dá 81, né? Então, resolvi as potências e vou copiar o restante da expressão. Então, tenho 3 aqui no começo, mais a chave, o 27 vezes o colchete, 27 menos 3, mais 9, dividido por 3. Tinha um parênteses aqui que eu não copiei, né? Parênteses aqui antes da raiz quadrada de 9. Tá? Tá aqui, então, o parênteses, né? Fecha aqui, vezes 3, fecha colchete, dividido por 9, fecha a chave, tá? Só, então, o primeiro passo ele foi o de resolver as potências e as raízes. Feito isso, agora a gente vai para o segundo passo, que é resolver o parênteses. Dentro do parênteses tem uma conta de mais e uma de menos, tá? Então, é de mais, tem a de menos. A de mais é de divisão. Eu devo fazer a divisão primeiro, tá? Então, primeiro eu faço a divisão. 9 dividido por 3 dá 3, né? Então, aqui deu 3 e vou copiar o restante. 3 mais, abre chave, 27 vezes. Cuidado para não comer nenhum sinalzinho aqui no meio, hein? 3 mais 3, fecha, vezes, fecha aqui, divido por 9, fecha. Só, agora eu resolvo a soma que está entre o parênteses, vai dar 6 nessa soma. Então, copio o restante. Ficou 3 mais, copio 27 vezes, o outro 27 menos 6 vezes 3, fecha, dividido por 9. Fecha, tá? Bom, o primeiro passo, o segundo passo já foi, que foi resolver o parênteses. Agora a gente vai para o terceiro passo, que é resolver os colchetes. Então, vamos resolver os colchetes. No colchete, a gente tem uma conta de menos e uma de vezes. A de vezes deve ser feita primeiro. Então, vou fazer 6 vezes 3, que é 18. E o restante da conta eu copio. 3 mais 27 vezes o outro 27 menos, fecha colchete, dividido por 9, fecha a chave. Só, 27 menos 18 está entre o colchete, devo fazer primeiro, né? 27 menos 18 dá 9. Então, aqui vai ficar um 9. E o restante da conta eu copio. 3 mais a chave, o 27, o vezes, o 9, dividido por 9 e fecha a chave, tá? Bom, agora
o quarto e último passo é resolver o que está entre chaves. Entre chaves a gente tem a multiplicação e a divisão. Eu vou fazer na ordem que elas aparecem. Vou fazer primeiro 27 vezes 9 e depois dividir por 9. Então vou ter que aumentar um slide porque não vai caber tudo aí. Então a minha expressão estava como... Eu vou fazer primeiro então a conta de vezes que está aqui, ó. 27 vezes 9. Bom, 27 vezes 9 dá 243, certo? Então vai ficar 3 mais... Abre chave. Ficou horrível essa chave. Pior ainda. 243 dividido por 9. Fecha a chave. Bom, 243 dividido por 9 dá 27. Tá? A gente acabou de fazer 27 vezes 9 deu 243. Então aqui 243, né? Não 247. Dividido por 9 dá 27. Então ficou 3 mais 27. Agora a gente soma o 3 com 27, é 30, né? Está aí a nossa letra F, letra G. E a última expressão, a mesma coisa, ó. Então, primeiro a gente vai resolver as potências e depois resolver as raízes. Só que aqui está um detalhe importante, ó. Repare que dentro dessa raiz tem um monte de conta. Então, eu não vou conseguir resolver a raiz assim de imediato, né? Então, vamos ver o que dá para a gente ir fazendo. Bom, posso começar então calculando as potências. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Menos, colchete, uma raiz. Vamos calcular as potências que tem nessa raiz. 2 ao quadrado é 4, né? 2 vezes 2, 4. Aí tem um vezes. 4 ao cubo, o que é 4 ao cubo? É 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, e 16 vezes 4 dá 64. Então, 4 ao cubo é 64. Aí tem um dividido por 16. Repare que tudo isso estava dentro de um parênteses, né? Então, vou colocar o parênteses aqui, ó. Aí tem um menos. 2 ao quadrado é 4, fecha colchete, vezes. Raiz quadrada de 625, eu tenho que pensar, né? Ó, qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 625. Tá, eu posso fazer algumas tentativas. Por exemplo, eu sei que é mais que 10. Porque 10 vezes 10 dá 100. Então tem que ser mais que 10. Sei também que é mais que 20. Porque 20 vezes 20 é 400. Tá? Então depois de algumas tentativas a gente chega à conclusão que é 25. Tá? 25 vezes 25 dá 625. Então a raiz quadrada de 625 é 5. É 25, desculpa. Aí tem um menos... um menos ali, multiplicando 5 ao quadrado, é 5 vezes 5 dá 25. Fecha chave. Muita gente vai cair na tentação de fazer 25 menos 25 e falar que dá zero. Tá, gente? Mas isso está errado, eu não posso fazer isso. Tem uma ordem a ser seguida. Bom, eu ainda tenho uma raiz para eu calcular. Então eu tenho que pensar em calcular essa raiz. Vamos pensar nela. Ó. Dentro da raiz a gente tem uma multiplicação e uma divisão. Então eu tenho que fazer na ordem que elas aparecem. Vamos fazer tudo de uma vez, ó. 64 vezes 4 dá 16. Sobe 1, 256. Aí o 256 tem que dividir pelo 16. Isso vai dar 16. Tá? Vai sobrar 9 aqui. E aí vai dar 6, né? 6 vezes 16 dá 96. Então, ó, toda essa raiz quadrada vai ficar a raiz quadrada de 16. Então, vai ficar 25 menos raiz quadrada de 16, menos 4, fecha colchete, vezes 25, menos 25, fecha a chave. Então, a nossa raiz está quase resolvida, né? Só falta agora colocar o valor dela. Qual que é a raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16 é 4, né? Então, vamos lá. Ó. Vai ficar 25 menos, abre colchete, raiz quadrada de 16, que é 4, menos 4, fecha colchete, vezes 25, menos 25, fecha a chave. Bom, já foi a potências, já se foi a raiz, já se foram parênteses. Agora a gente vai para o terceiro passo, que é o colchete. O colchete, dentro dele aqui tem um 4 menos 4. 4 menos 4 a gente sabe que é 0. Então vai ficar 25 menos 0 vezes 25 menos 25. Só,
o último passo é resolver o que está entre chaves. Entre chaves a gente tem subtração e multiplicação. Devemos fazer a multiplicação primeiro. Então a gente vai ficar aqui na linha de baixo, ó, com o resultado de 0 vezes o 25. Então vai ficar 25 menos. Quanto dá 0 vezes 25? Dá 0. Menos 25. Bom, daqui dá para a gente já colocar a resposta aqui do lado, ó. Entre as chaves, a gente tem duas subtrações. 25 menos 0 dá 25 e 25 menos 25 dá 0. Tá? Então, a resposta na letra H é 0.